Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, dando continuidade naquilo que nós estamos denominando como o ano da nossa edificação, do ano da edificação da MVC, que é o Ministério de Volta à Casa, com ênfase à soteriologia. Já explico, que é a parte da teologia que estuda, que fala a respeito da salvação do homem. Nós pregamos no domingo passado, na carta aos Filipenses, do capítulo 3, do verso 12 a 14, quando o apóstolo Paulo, se comparando a um atleta, e em tempo exortando para que cada um de nós também se comporte como um atleta, para uma maratona e não uma corrida de 100 metros, para que tenhamos sempre um espírito, não um espírito dobre, mas um espírito reto para essa caminhada em santidade para a nossa salvação. Aonde ele diz que nós devemos buscar a salvação com temor e tremor. Hoje nós vamos dar sequência exatamente nessa caminhada à edificação, buscando exatamente através da palavra eterna, da palavra do Senhor, essa nossa edificação. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, e quando nós interagimos com a palavra dele, ele está falando conosco. Então, já pedindo que o Espírito Santo nos revele tudo aquilo que nós necessitamos saber a respeito desta verdade, para que nós possamos aplicar ela nas nossas vidas, no nome sagrado do Senhor Jesus. Abra a Bíblia de vocês, também na carta dos Filipenses, agora no capítulo 2, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir para que esse Deus realmente nos traga tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito dessa verdade. Glorioso Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, Deus que nos conhece por inteiro através da sua onisciência, Deus que está aqui agora através da sua presença,
Deus de poder, através da sua onipotência. Fale conosco, Pai, através do seu Espírito Santo, nos trazendo agora, Senhor, o dom de discernimento, para que nós possamos separar aquilo que vem de Ti, Senhor, aquilo que é do homem, Senhor, e aquilo que é do maligno, Pai. E fale também conosco, Pai, através do dom do conhecimento, esse dom do conhecimento que já está distribuído aqui na sua igreja, Pai, que nós possamos utilizar agora, Pai, para compreender, introjetar essa palavra no mais profundo do nosso ser, e aplicar ela, Senhor, nessa nossa caminhada terrena, a todos os instantes, Pai. É o que te pedimos, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. O tema dessa ministração é buscando nossa salvação através do exemplo de submissão de Cristo Jesus. Irmãos, sobre todas e qualquer circunstância da vida de cada um de nós devemos buscar o exemplo de sujeição, de superação de Cristo Jesus. Amém? Às vezes a gente se depara, com momentos difíceis, porque, como diz a palavra, no mundo tereis aflição. Mas o próprio Jesus diz: tende, no mesmo verso, ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele já nos dá exemplo. Muitas pessoas irão dizer: pô, mas ele é Deus. Claro que ele é Deus, claro que ele é Deus. Mas quando ele passou aqui por essa terra, quando o Verbo se fez carne, ele era homem como eu e como você. Ele sentia as mesmas dores que nós sentimos, as mesmas paixões que nós sentimos, as mesmas tentações que nós sentimos. No entanto, ele saiu disso tudo imaculado, sem mancha alguma. Então, o maior exemplo que nós podemos se utilizar nesta vida, já nos preparando para a vida vindoura, é no homem Jesus Cristo. No homem Jesus Cristo. Amém? Ele é o exemplo de tudo para a nossa vida, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer momento da nossa vida. Amém? Na mesma época que a Bíblia estava sendo completada, no século XV, tem um monge, um escritor do século XV, que escreveu um livro chamado A Imitação de Cristo. Eu sempre cito ele porque, tanto quanto a Bíblia, e nesse livro é a cabeceira, é o meu livro de cabeceira. Já falei aqui, a igreja sabe disso. E quem escreve é Thomas de Kempis, que era um monge no século XV, que ele escreve esse livro, mais uma vez, A Imitação de Cristo. E ele escreve que pela leviandade, ou seja, a falta de sinceridade do coração e pelo descuido dos nossos defeitos, não percebemos os males de nossa alma e muitas vezes rimos frivolosamente, ou seja, sem dar a importância, quando com razão deveríamos chorar. Não há verdadeira liberdade nem perfeita alegria sem o temor de Deus e a boa consciência. Essa paz que transcende a nossa compreensão, essa paz que é encontrada somente em Cristo Jesus. Percebe, irmãos, que quando nós estamos em paz conosco mesmo, em paz com esse Deus, nós somos invadidos de uma coisa
dessa paz que transcende a nossa capacidade de compreensão. Essa paz que nós estamos sentindo aqui agora. Não é? A palavra diz: sede santo porque eu sou santo. Quando eu estou em santidade, quando eu estou ali com a minha consciência tranquila, tanto comigo mesmo como para com o meu Deus, eu sinto essa atmosfera. Eu já respiro céu. Porque a eternidade, conforme nós falamos, enfatizamos isso constantemente, já começou aqui na terra, para aquele que está permanecendo à vontade de Deus, fazendo exatamente, não é, a vontade de Deus. Porque quando eu morro com a minha vontade, eu ressuscito com a vontade de Deus. Amém, irmãos? O contexto aqui que esta carta escrita aos Filipenses, Paulo escreve essa carta aos 62 anos depois de Cristo, com o objetivo de fortalecer mais o crente de todos os tempos. Paulo escreve essa carta encorajando para que cada um mantenha a submissão em amor. E aquilo que eu sempre falo para a igreja, não é? Que é difícil, mas é necessário. É difícil, às vezes, a gente suportar pessoas. É difícil, às vezes, não é, a gente conviver com determinado tipo de comportamento. Mas é necessário. Por isso que a palavra diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Porque em tempo que eu permito que Jesus cresça em cada situação da minha vida, João 3,30, não é? Eu permito que esse Cristo cresça e eu diminua, eu vou sair dessas situações em paz. Em paz com o meu Deus, em paz comigo mesmo. A cada situação da minha vida, né, conforme a gente já aprendeu isso lá atrás, os nossos pais já falaram, os nossos avós já falaram, os nossos avós já falaram, conta até 10, né? Dá um passo atrás em cada situação que você está sendo solicitado para dar o teu ponto de vista, ou fazer o seu comentário, ou fazer o seu julgamento. Nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, Paulo escreve no verso 1 e 2: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. Oh, glória! E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então eu peço que me dê a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Quanto exemplo que nos traz as Sagradas Escrituras para que realmente nós possamos manter um bom relacionamento para com os nossos, para com os outros. Falávamos ontem na INC, não estou falando absolutamente nada que vocês já não saibam, mas só ratificando. A Bíblia toda, né? Bíblia significa conjunto de livros. Então, todo esse conjunto de livros, porque para o Evangelho protestante, são 66 livros que tem dentro das Sagradas Escrituras. Esse conjunto de livros foi feito para crente, para que o crente saiba caminhar uns com os outros, amando a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a Deus. É o que Paulo vai dizer: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima. Paulo, ele ressalta, né, através deste hino,
soteriológico, se você ler o capítulo 2 inteiro, né, nós vamos ver que Jesus, ainda ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Isso era um hino, era um salmo cantado na igreja primitiva, né? E ele, com esse capítulo todo, ele faz exatamente que nós imitemos a Jesus. Eu sempre chamo a atenção da igreja no bom sentido de que às vezes aqui a gente trabalha, estuda 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 versos de um capítulo que tem 20 ou 30, né? Então eu sempre exorto, eu sempre encorajo a igreja a chegar em casa e ler o capítulo todo, para que esse Deus continue falando com vocês. Amém? E aqui nesse capítulo ele tem esse hino soteriológico. Soteriológico eu já expliquei lá no início da nossa ministração, que é um estudo que ele está todo voltado para a salvação do homem. É a parte da teologia que estuda a salvação do homem. A hemartiologia fala sobre o pecado e a soteriologia fala sobre a salvação. Amém? E é o que ele vai dizer no capítulo, no verso 5 desse capítulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, vocês já assistiram aquele filme Passion, né? Que é um filme que de repente eu penso que chega bem próximo do sofrimento de Jesus, o escárnio do Senhor Jesus, da humilhação que ele passou. Assistindo aquele filme, tem hora que dá vontade de você entrar na tela para pegar aqueles soldados romanos e dizer: ele não merece isso, né? Pelo menos eu tive essa sensação, não sei com relação a vocês. Olha o que esse Jesus suportou. E a palavra diz que o Senhor, o nosso Deus e Pai, se alegrou com tudo que ele passou. Porque ele passou isso tudo por mim e por você. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na cruz, ele suportou tudo que nós não iríamos suportar. Nós não tínhamos essa capacidade. E lá na cruz, ele era homem como eu e como você. Porque se ele fosse Deus, ele não sentiria nada. Se ele fosse espírito, como os gnósticos dizem que ele era naquela ocasião, ele não sentiria nada. Mas não, ele suportou tudo por mim e por você. E o Pai se alegrou nisso, porque com esse propósito, com essa dedicação, com essa sujeição do Senhor Jesus, que é a razão de ainda nós não termos sido consumidos. Através desse grande amor, do seu sacrifício, da sua morte e da sua morte de cruz, é a razão de nós não sermos consumidos. Amém, irmãos? O que estava acontecendo nesse instante é que alguns legalistas estavam entrando dentro das igrejas, não diferente dos nossos dias, muitos crentes se achando, não é, politicamente perfeito, religioso. Eles induziam os crentes da igreja ao erro, através de ensinos que distorciam a palavra de Deus. Não diferente da nossa época. Quantos ensinos distorcidos estão acontecendo dentro das igrejas? Quantos crentes que às vezes, mais afugenta aquele que está do lado de fora,
aquele que está prestes a entrar dentro da igreja, muitos se autodenominando totalmente religioso, acaba afastando aquele do caminho do Senhor. Muitos se achando superior demais, menosprezando os outros. Tem pessoas que conhecem uma fraçãozinha da Bíblia, não é? E já quer pregar. Não estou dizendo pregar no púlpito, mas pregar na cabeça das pessoas lá fora aquilo que elas mesmo ainda nem compreenderam. Fazer com que aquelas pessoas mudem, sem com que elas mesmo não mudam. Se você quer mudar alguém, muda primeiro você, para depois você tentar fazer com que as pessoas mudem o seu redor. Porque às vezes a gente se preocupa muito mais com os outros, entre aspas, e acaba esquecendo da gente mesmo. Uma série de situações. Amém? Crente mal informado, achando que sabe de tudo. Pessoas na igreja se colocando-se espiritualmente mais elevadas. Eu falo em língua. Já sou superior a alguém. Dons, irmãos, foram feitos para as coisas úteis e não fúteis. Dons foram feitos para a edificação da igreja, para a edificação do homem, como também da igreja. Paulo, a todos os instantes, ele está mostrando isso nas suas cartas. Ele está apresentando exatamente o que acontecia naquela época e está se repetindo nos dias de hoje. Muitas pessoas que acham que tem o poder de curar, e nós sabemos que quem tem o poder de cura, Jeová Rafá, é o Senhor. Nós somos coadjuvantes dessa história. E às vezes a gente acha que é o principal. Nós somos meros participantes desses acontecimentos. Porque é do Senhor todas as coisas. Tudo foi feito para Ele, tudo volta para Ele. No início era o Verbo, era aquele que era só discutido, era só aquele que comentado, era só aquele que era profetizado. Mas esse Verbo se encarnou e veio habitar entre nós. E nós somos participantes já dessa novidade de vida, dessa vida nova. Amém, irmãos? Quando nós olhamos o propósito dessa escrita do capítulo 2, Paulo aqui ele mostra o propósito de Deus para alcançarmos a semelhança de Cristo Jesus, que sejamos a imagem dele. Filipenses no capítulo 2, também nos versos 6 e 7, diz: pois ele subsistindo, ou seja, já existindo, em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse é o nosso Jesus. Ao estudarmos esses versos, encontramos exortações necessárias para o desenvolvimento da nossa verdadeira salvação. Primeira exortação: efetuem a vossa salvação com temor e tremor. Verso 12. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você: vivam na presença de Deus e na completa humildade. Sejamos humildes. Eu sempre falo para a igreja: humilde não é andar de chinelo de dedo. Humilde, não é mostrar exatamente em cada atitude nossa a semelhança de Cristo Jesus. Ainda ele sendo Deus, ele não usurpou ser o próprio Deus. Ainda. No entanto, ele se negou
e se colocou na condição de servo. Amém? Se eu, em cada ponto da minha vida, em cada situação da minha vida, eu realmente fazer essa reflexão, buscar, não é, a mesma submissão que Cristo nos dá o exemplo, eu vou manter um bom relacionamento com o meu irmão e com o meu próximo a todos os instantes. Amém? A palavra diz que não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E se esse Cristo vive em mim, eu tenho que dar prova desse Cristo que está em mim para as pessoas. Porque, na maior parte das vezes, eu mais discurso do que eu faço. Há 3 categorias que dividem o homem, né? Diz que uma é aquele que diz que faz. A outra é aquele que pensa que faz. E a outra é aquele que faz. São 3 situações que distinguem o homem. São 3 situações. É aquilo que eu falo, muitas pessoas pegam a palavra de Deus e querem aplicar de toda maneira na vida da outra pessoa sem aplicar na dela. Sem tomar do remédio, quer, né, passar a bula para frente. Sem provar do remédio, quer fazer com que as pessoas sejam curadas, sem com que elas sejam. Amém, irmãos? Sigam o exemplo de Jesus Cristo. Paulo está falando para Filipenses como para nós nessa noite. Não se deixe influenciar por aqueles que se acham em si mesmo. Pessoa que se gloria em si mesmo ainda não conheceu Cristo Jesus. Quanta arrogância, quanta prepotência. Às vezes conhecendo uma fraçãozinha da Bíblia. Nós cuidávamos de uma casa, né? Cuidávamos do lado espiritual de uma casa de recuperação de drogados. E lá, né, as pessoas que chegavam, a partir do momento que elas começavam, né, se abster da droga, tal, isso, aquilo, com um tempinho que elas já estavam lá, alimentavam que nem uns touros, comiam um balde de comida, porque a falta da droga fazia com que realmente o apetite aumentasse. Eles já queriam pregar. Eles já queriam pregar. Sem, né? Ao passo que se você bobeasse na cerca ali, estavam passando droga, eles pegando e, né, enganando a si mesmo. Oh Deus, trabalhem com Cristo, irmãos. Demonstrem que vocês são verdadeiros filhos de Deus. O melhor lugar para estarmos nessa vida é no centro da vontade de Deus. Trabalhar para Jesus é a melhor das oportunidades que nós temos neste mundo. E quando eu falo trabalhar para Jesus, nós não estamos falando na condição de que você, né, só trabalhe dentro da igreja. Não, dentro e fora, porque na verdade igreja, eclésia, no grego significa chamado para fora. A igreja que nós somos, ela tem que ser mais atuante lá fora do que necessariamente aqui dentro dessas 4 paredes, nesse templo. Eu falo, se cair um raio aqui, agora está todo mundo no céu. Amém. E daqui 10 minutos? Como estaremos? Dentro e fora da igreja exerce o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho ele foi para ser, né, introjetado, apreendido e aplicado. A partir do momento que eu recebo, eu me transformo, eu tenho que passar essa palavra adiante, porque as pessoas
às vezes não tem a compreensão que eu tenho de determinadas coisas. Falávamos no domingo passado, e é importante enfatizar sempre que o nosso testemunho vai fazer com que muitas pessoas sejam retiradas desse mundo que jaz no maligno, tirado das trevas e colocado na verdadeira luz. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Não está dizendo que seremos, a palavra diz que já somos. Vós sois. E esse sal e essa luz tem que estar em nós a todos os instantes. Aonde que a planta do nosso pé pisar? Nós temos que ser a diferença. Nós temos que fazer a diferença dos ambientes. Sair de lá, não como uma alcunha de crente, mas sim como um discípulo de Jesus. Porque tem crente que ele entra nos ambientes e sai dos ambientes e fala, aquilo é crente. Aquilo é cristão. Aquilo é que está todo domingo na igreja. A semelhança de Cristo Jesus. Tenham temor e tremor, assim vocês estarão cumprindo a vontade de Deus. Diz a palavra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbio 9:10. O temor do Senhor é a fonte de vida, e ajuda a escapar dos perigos da morte, Provérbio 14:27. O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticado pelo crente. Eu reverencio a Deus quando eu faço a sua vontade. Demonstrem a graça e o poder de Deus em suas atitudes. A qualquer momento, irmãos. Se você for analisar no seu ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja, na sua roda de amigos, o crente, ele é colocado, o crente, ele é sabatinado muito mais do que as pessoas que estão aí fora. Estão querendo ver em nós um comportamento diferenciado. Sempre. Porque nós somos chamados para fazer essa diferença. Embora as pessoas não conhecem as palavras assim na sua totalidade, mas algumas que fazem com que elas se interessam, elas não se esquecem. Principalmente essas que correm aí no Facebook, que se olhar lá tem 1.900 curtidas e não sei quantos compartilhamentos e de repente ninguém entendeu aquilo. Mas só pelo fato de ser a palavra de Deus, curti e compartilhei. Mas apliquei ela na minha vida? Eu tenho aplicado essa verdade na minha vida? João 8,32, conhecereis a verdade os modificará o meu sistema. Que nem diz a música, de hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Amém? A salvação de vocês está na sujeição a Cristo e a seu irmão. A salvação de vocês está também em unir a igreja de Cristo. Quantas pessoas que elas estão na igreja mais por elas do que pelo Salvador. Irmãos, a gente que teve a oportunidade de desenvolver um seminário ele é visto, digamos assim, o bastidor das igrejas, porque ali se discute uma série de denominações, se vê exatamente o comportamento das pessoas.
Quando elas chegam, o que elas buscam, irmãos, o que nós temos que buscar na igreja do Senhor Jesus é fazer a vontade dele e não a nossa, de unir as pessoas. O Evangelho todo ele mostra exatamente que Jesus foi um agregador. Ele não fazia acepção de pessoas. Se nós imitarmos os posicionamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus em cuidar, amar, cuidar, ensinar e discipular a todos os instantes da nossa vida, nós estamos dando um testemunho de uma igreja que estará com Cristo Jesus quando Ele voltar. A nova Jerusalém, porque Ele já está voltando. Amém? E o grande prêmio que nós vimos domingo passado é o quê? É a nossa salvação. Cristo veio para salvar a humanidade. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, que já começou aqui. Cada qual prestará conta dos seus feitos, do que fez, como também daquilo que deixou de fazer. A palavra em Tiago, no capítulo 4, verso 17, utilizando-se exatamente de um ditado, que corria, que era comum no meio dos judeus, que dizia: aquele que sabe que tem que fazer algo e não está fazendo, já está pecando. Então nós seremos julgados tanto por aquilo que nós fizemos, como aquilo que nós deixamos de fazer. Quanta oportunidade que nós temos para fazer as coisas do Senhor, para vivermos a igreja de Cristo Jesus. Deus está te dando uma oportunidade essa semana, esse fim de semana. Você está aqui hoje ouvindo a palavra dele, para que você transmita essa palavra para alguém amanhã. É uma oportunidade que ele está te dando. Amém? No teu trabalho, aonde quer que você esteja. Porque o que nós estamos falando aqui é palavra de vida e vida eterna. E muitas pessoas estão morrendo nesta vida e morrerão nesta vida eternamente por não conhecer a palavra de vida. Dão de ombro pelo que está dentro da Bíblia, mas o que está dentro da Bíblia é a palavra de Deus. É toda a fundamentação, é tudo aquilo que nós necessitamos para essa caminhada, também como para a caminhada vindoura. Amém? A palavra do Senhor em João, no capítulo 13, verso 34 a 35, diz: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Glória a Deus. Segunda exortação: lembrem-se sempre que é Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O nosso maior objetivo é agradar a Deus em tudo o que fizermos. Deus salva, mas o homem é salvo quando corresponde à graça divina. Deus se agrada em fazer bem a nós, mas Ele só pode nos abençoar se obedecermos a sua vontade. Tudo que nós formos fazer,
tudo quando nós invocamos a esse Deus. Primeiro, devemos nos examinar como nós estamos com Ele. Porque se nós estamos em falta com Ele, nós não podemos nem orar. Só se a nossa oração for: Senhor, me corrige. Estou em falta contigo. Já reconhecendo. Porque tem muitas pessoas pedindo as coisas para Deus em pecado. Pecado e oração. A oração não sai do chão. Não tem sentido. Crer é também pensar, raciocinar. Esse Deus, Ele vai nos atender quando realmente as nossas petições estiverem alinhadas com a vontade dEle. Muitas pessoas, às vezes na minha oração, não é? Eu oro me favorecendo, prejudicando o outro. Inconscientemente, às vezes. Será que Deus vai me atender se eu estou pedindo para que o outro seja diminuído e eu aumentado? Se Ele é Pai de todos. Amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Novo mandamento eu vos dou. Quando Cristo está falando isso, né, Ele está se situando com a tábua do Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Ele não veio para anular esses 10 mandamentos, ao contrário, Ele veio para nos colocar mais responsabilidade, não é? Porque 4 estão relacionados do homem para com Deus, e os outros 6, na outra tábua, está relacionado de o homem para com o homem. Amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Ele não veio para mudar absolutamente nada, mas Ele veio simplificar e ao mesmo tempo nos trazer mais responsabilidade no cumprimento disso. Porque Ele deu prova desse amor para nós e dá prova desse amor para nós a todos os instantes. Basta você olhar onde você estava e onde você está hoje. Olha quantas coisas que já fez esse Deus. Fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. A vida, irmãos, cristã não é uma série de alto e baixo, mas sim um processo, uma caminhada. Deus, Ele opera em nós enquanto praticamos o que Ele ensina. Se realmente nós estamos sendo verdadeiramente seus discípulos, estamos fazendo a sua vontade, Ele está operando para cada um de nós. E a palavra diz que Ele nem dormita, Ele nem cochila. Ele está 24 horas operando a nosso favor. Uma vez que merecemos esse favor. Estamos diante do mérito desse favor do nosso Deus e Pai. Temos que fazer a nossa parte, porque Deus sempre fará a dele. Às vezes, ou na maior parte das vezes, nós somos negligentes na nossa parte. Deus sempre fará a dele. Sempre, sempre. Ele é um Deus de amor. Isso é a natureza dele, é um atributo dele. Deus é quem efetua em vós. O verbo grego, a palavra enérgio, que significa operar, atuar, trabalhar, vitalizar, produzir, é o que está exatamente colocado aqui nesse efetua, enérgio. Isso trazendo para o original, trazendo para o grego, esse efetua é enérgio. É Deus operando, Deus atuando, Deus trabalhando, Deus vitalizando, Deus produzindo. Tudo que há em nós vem de Deus, irmãos. Tudo. Demonstra que Jesus está atuando em nós através do seu Espírito Santo. Uma vez que nós estamos fazendo a vontade de Deus, oh Deus, tudo é
transformado para a glória de Deus através do Espírito Santo. Como diz a palavra em Gálatas, no capítulo 5, 22 a 23, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se algo contrário estiver te tomando num determinado momento, que não seja isso: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, ou seja, tudo aquilo que é por bem, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não é o fruto do Espírito, e sim da carne. Nós sabemos que a militância existente entre o Espírito e a carne, né? Essa briga constante que há. Tá? O coração do homem diz: eu faço, eu aconteço, eu quero, eu resolvo. Eu não preciso de Deus. Eu faço, eu aconteço, eu quero, eu resolvo. Mas o que é dito aqui, que Paulo está mostrando para mim, para você, nesse verso 13, quando Deus opera em nós o querer e o realizar, é o querer de Deus e não o nosso. Vem da operação do Espírito Santo de Deus essa influência. Nossa semelhança em Jesus vem do Espírito Santo de Deus. O coração do homem diz: eu faço, eu aconteço, eu quero, eu resolvo. Mas é dito aqui que o realizar é de Deus. É Ele quem opera, é Ele quem realiza. O querer e o realizar é dele. Uma vez que estamos fazendo a sua vontade, assim como Jesus praticou o bem, devemos também desejar praticar o bem. Quantas vezes, irmãos, que a gente perde a oportunidade de fazer o bem a alguém. O Senhor supre tanto o desejo como a capacitação para cumprirmos a sua vontade. Eu não tenho capacidade para fazer esse tipo de coisa. Nós estamos diante de um Deus realizador. Nós estamos diante de um Deus galardoador. Ele sabe, Ele sabe exatamente aquilo que nós necessitamos. Como diz o ditado, é Deus que capacita o incapaz. Isso não é palavra bíblica, é um ditado, mas nós sabemos que o poder de Deus está atuante na nossa vida. Uma vez que no nosso querer e no nosso realizar tiver o querer de Deus e o realizar dele, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, por esse poder que já opera em nós, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, irmãos, por esse poder que opera já em nós, através do seu Espírito Santo. A palavra em Ezequiel, no capítulo 11, verso 20, diz: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mais uma vez, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terceira exortação: tornem-se inculpáveis e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Façam tudo sem murmuração nem contenda, sejam a luz desse mundo. Verso 14 e 15. Não murmurem, nem discutem, nem briguem em suas insatisfações. Irmãos,
Eu dei recentemente, né, não faz muito tempo, um curso aqui para a igreja de restauração, falando aonde que o diabo ele se apropria de cada um de nós para nos dividir. A palavra em Lucas, no capítulo 17, verso 1, diz que é inevitável que hajam ofensas, mas ai daqueles por onde ela vem. A palavra ofensa, né, no grego, no original, ela tem uma tradução de... me foge agora, desculpa. Escândalos. Tá? Tem um pouco calor. Amém. Escândalos. Tá. Escândalos no grego é aquele lugarzinho, você já viu uma ratoeira, aonde que a gente espeta o queijo, aquela setinha que, onde é espetado o queijo, disfarçando uma situação, para que o rato chegue, né, e pegue o queijo e caia na armadilha. Aquela setinha no grego é chamada de escândalos. É através daqui, das ofensas, é que o diabo se apropria das pessoas. Escândalos. Por quê? Eu briguei com a minha esposa, falei uma palavra e ela colocou aquilo dentro do coração dela, ela se ofendeu de uma tal maneira que emburrou, foi para o canto e aquilo entrou dentro dela. E a todo momento que eu for falar com ela, aquilo volta, né, à tona. Ofensa, né? Ela te ofendeu. Você vai voltar a você para a situação. Ela te ofendeu, né? Você já esqueceu daquilo que ela te fez? Em outras palavras, é mais ou menos uma vozinha que a gente ouve. Porque o diabo ele se apropria dessas ofensas para destruir casamento, para destruir relacionamentos, em todos os níveis. É inevitável que venham ofensas. Ai daquele que as trouxe. A palavra do Senhor diz isso. Lucas capítulo 17, verso 1. Ele se apropria das ofensas para separar relacionamento. Uma pessoa ofendeu você há 15 anos atrás e ainda você ostenta essa ofensa dentro do teu coração. Você não tirou isso dentro do teu coração. Você vive com isso. Cada vez que fala dessa pessoa, você quer esganar, porque aquilo está vivo dentro de você há 15 anos atrás. Portanto, irmãos, lembra que eu falei no culto passado do arquivão? Eu sempre comparo o coração nosso com aqueles arquivão verde, cinza, que tem dentro desses escritórios. Todo mundo já viu, né? Dessas repartições públicas. Aqueles arquivos que guardam tem umas gavetas desse tamanho, e guarda pasta desse tamanho. Às vezes a gente vai entulhando coisas dentro dessas pastas, que é hora de um determinado momento de nós abrirmos essa gaveta e jogar essas coisas fora. Quantas ofensas que a gente está trazendo de quando a gente namorava ainda. Conseguiu casar com essa ofensa? Mas que ela está trabalhando aí para te separar. Bota fora. Bota fora. Às vezes, né? Está ali, guardadinho
já se manifesta. Né? Eis-me aqui, toda em neon. Né? É a armadilha do diabo para fazer com que os relacionamentos sejam destruídos. Irmãos, eu só falava isso ontem na INC e falo aqui novamente, né? Que é aquela coisa que crente só fala de diabo, crente só fala de diabo. Não. Nós só damos acesso para que o diabo haja na nossa vida, dando legalidade para ele. E uma dessas é as ofensas que a gente entroniza e que a gente ainda não botou fora. Que a gente precisa quebrar essas correntes, essas coisas ainda que fazem com que, né, a gente se ressente das pessoas por coisinhas mínimas. Conforme diz o profeta Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Não se ofenda e nem ofenda ninguém. A harmonia e um bom relacionamento na igreja revela Cristo Jesus, glória a Deus. Mantenha um testemunho forte e digno de Cristo Jesus. Somos convocados sempre para mantermos o caráter de Cristo, glória a Deus. Lembre-se disso, irmão, nunca se esqueçam disso. Olha para a cruz a cada instante da vida de vocês, dentro e fora da igreja, sobre qualquer circunstância. Projete primeiro Jesus, e consequentemente vocês vão ver o alvo, né? Vocês vão ver a corrida, vocês vão ver o acerto desse alvo que é o prêmio, a nossa salvação. Jesus, oh Deus amado, seja Jesus para as pessoas, aonde quer que você esteja. Qual seria a sua opinião se Jesus, quanto a essa questão do seu trabalho? Está ali com um problema no teu trabalho? Consulte Jesus, consulte o seu Espírito Santo. Espírito Santo, Jesus me deu uma resposta para essa situação. Sai dali e vai tomar um café, porque às vezes você vai tomar decisão que não deveria ser tomada. Entendo, irmãos, Deus quer a nossa dependência em tudo, nas pequenas coisinhas como nas grandes. Em tempo que você chama esse Deus, Ele vai ficar de orelha a orelha, porque Ele tem sentimento, Ele é relacionável, Ele vai se alegrar. Olha, Ele entendeu exatamente a minha palavra, entendeu a minha mensagem, entendeu o sacrifício do meu filho na cruz, nas pequenas coisinhas. Convoque Jesus lá no seu trabalho. Jesus, eu queria a sua opinião quanto a essa questão da minha casa. Algumas ofensas ainda vêm à tona, Pai. Vamos botar isso para baixo, vamos tirar. Vamos jogar isso tudo por rabo. Qual seria a opinião de Jesus quanto a esse projeto? Vou empreender alguma coisa? Vou fazer alguma coisa? Eu sempre falo para a igreja, se você for empreender alguma coisa, se você for fazer alguma coisa, se você não está com paz, dá um passo atrás. Fiz até um versinho, né? Se você não está com paz, dá um passo atrás para essa. Não está com paz naquele projeto? Sai de mansinho. Dê um não. Qual seria a opinião de Jesus quanto a esse relacionamento? Olha que varão bonito. É um homem de Deus que chegou para a minha vida. Ó Deus, ó céus, ó Deus. Enfim chegou o homem que eu estava esperando. A mulher que eu estava esperando. Senhor Jesus, o que o Senhor me fala a respeito desse relacionamento? Se ele desaprovar, desaprova você também.
O mundo anda à contramão da vontade de Deus. Mantenham-se sem culpas e com um coração sincero diante de Deus. O cristão anda totalmente contrário do mundo. O mundo, conforme diz a palavra, é uma geração corrompida e perversa. 1 João, no capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz significa morreu. Jesus é a essência da luz, Jesus é a luz do mundo. Resplandeça como um luzeiro neste mundo, diz a palavra. Que a luz que existe, que já existe em você, sirva para clarear a escuridão deste mundo. Vocês são a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14, Sermão do Monte. Quarta exortação: devemos perseverar na palavra da vida até o dia da volta de Cristo Jesus. Verso 16. Permanecer na palavra da vida, além de ser a luz desse mundo, devemos também ser a voz deste mundo. Somos chamados para um duplo testemunho da vida e da boca. Pregar o que vivemos e ser não simplesmente discursadores. O meu testemunho de vida, a minha conduta, o meu posicionamento já é uma pregação, já é uma atitude para as pessoas aí fora. Não estou falando do Valírio, estou falando de cada um de vocês, claro. Tá? A nossa atitude, a vossa atitude já é a pregação. Conforme aquela citação que nós falamos, pregue o Evangelho e, se for necessário, use a boca, use a palavra. Porque a sua própria atitude vai fazer com que as pessoas parem, analisem e falem: espera um pouco, essa pessoa mudou. Essa pessoa, ela não tem mais aquelas atitudes. Estou vendo nela muita diferença. Da onde que está vindo isso? Aí você vai falar: vamos comigo domingo, num culto. Você não vai precisar insistir 2 vezes, porque a pessoa vai te acompanhar, porque está vendo exatamente mudança no teu comportamento. Porque o Evangelho, ele não só informa, como ele transforma. Somos chamados para pregar exatamente o que vivemos. A palavra da vida, o Evangelho, livro cristão do pecado. Glória a Deus. Romanos 8, capítulo 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus já mataram a concupiscência dos olhos. Quantas vezes eu olho para uma coisa, né? Eu ambiciono aquela coisa, mas em tempo eu lembro que eu sigo a Cristo, eu volto atrás. Isso me lembra muitas vezes, né, que eu passava, eu olhava, nem usava o retrovisor. Hoje, eu estou na sinaleira, passou alguém, uau, interessante. Diz que a primeira olhada é acidental, a segunda é para conferir.
Mas entre a Acidental e a conferência eu lembro que eu sou de Cristo. Amém. Vai vendo. Ou vai deixando de ver. Antes eu buzinava, depois eu passo reto. Ah, Senhor da glória, Deus, 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 que opera em nós o seu poder e o seu amor. Até o dia da volta de Cristo, né? A teologia chama isso de parousia, que é o estudo sobre os últimos acontecimentos, sobre o segundo advento, ou seja, a segunda volta do Senhor Jesus, o dia do Senhor, o dia do juízo. Se os filipenses, como nós, nessa noite fomos fiéis na obra de Deus, é evidente que o serviço de Paulo junto à igreja, como para todos nós, não foi em vão. A sua pregação para nós não foi em vão. Amém, irmãos? Mahatma Gandhi diz: se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha. Assim como Paulo e como a igreja somos chamados para fazer a diferença. Fomos exortados nessa noite a buscar o desenvolvimento da nossa salvação através do maior exemplo de submissão, Jesus Cristo. Pois ele não usurpou ser igual a Deus, mesmo ele subsistindo à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Irmãos, nossa igreja é pequena. Se for da vontade de Deus que cheguemos ao céu só com esta porção de irmãos, eu creio que não foi em vão o trabalho que Deus me confiou. Glória a Deus. Pois como sempre deixamos desse púlpito semana a semana, assim como Paulo pregou para os filipenses e para nós essa noite, eu tenho a consciência de que esse púlpito semana a semana eu estou certo de que eu deixei aqui o dever cumprido de anunciar a verdade de Deus, pois sempre vamos manter essa verdade. O compromisso da nossa igreja é compromisso com a palavra do Senhor e compromisso com o Senhor da palavra. Sempre aqui nesse púlpito. Quem vier nesse púlpito, seja convidado. Se o convidado chegar aqui e eu perceber que na metade não está tendo compromisso com a palavra do Senhor e compromisso com o Senhor da palavra, vai descer. Porque aqui não a nós, Senhor, não a nós. Não é Valdir. Não é ninguém que tem que aparecer aqui, e sim Cristo Jesus. E a sua vontade. Assim como disse o salmista, não a nossa, não a nós, mas tudo que vem para glorificar, né? para apresentar o seu senhorio, a sua majestade e a sua bondade, Senhor. Como diz Paulo também em Filipenses, no capítulo 1, verso 27. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. Eu saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando junto com um só desejo: Jesus, Jesus, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Deus, por esses ensinamentos, Senhor. Como diz, sabemos que a sua palavra, ela tem poder. A sua palavra, ela não volta vazia, Senhor. E assim, Pai, nós sabemos que ela ocupou um lugar especial no mais profundo do nosso ser nesta noite, Pai. Porque não foi palavra de homem que foi pronunciada aqui, Senhor, e sim a sua palavra. A sua palavra, inspirada pelo seu Santo Espírito, escrita pelo apóstolo Paulo para nós nessa noite, servindo, Senhor, de exemplos que nós devemos seguir
e buscar, Senhor, sempre o maior exemplo de submissão para a nossa vida terrena, Pai, buscando, Pai, a nossa salvação através dos ensinamentos de Cristo Jesus, porque a todos os instantes, Senhor, Ele foi ensino, Ele foi amor, Ele foi cuidado, Ele foi ensino e Ele foi discipulado em todas as suas atitudes, Pai. É o que nós pretendemos ser, Pai, imitando, Senhor, os seus passos. No nome sagrado dele é que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém.